Se você caiu nesse vídeo, é porque você quer aprender a otimizar as suas campanhas no Google Ads. Acertei? Eu me chamo Felipe Cardoso e aqui você tem toda semana aulas direto ao ponto, objetivas, sem enrolação e se prepara porque hoje você aprende. Muito bem, existem várias formas de você otimizar as suas campanhas aqui no Google Ads. E nesse vídeo aqui, eu vou ensinar algumas dessas formas, mas são dicas interessantíssimas, indispensáveis para você, que eu tenho certeza que tem um grande potencial de melhorar a performance das suas campanhas e até mesmo de virar a chave do seu negócio. Vamos para a aula? A primeira otimização que faremos é a de localização. É muito importante que, periodicamente, você analise seus resultados para verificar regiões que não estão performando. Para isso, vamos clicar nessa campanha de rede de pesquisa aqui. E do lado esquerdo, você vai clicar em Públicos-alvo, Palavras-chave e Conteúdo. E logo depois, você vai clicar em Locais. Vamos clicar aqui em Brasil e depois vamos clicar aqui em Estados. Se porventura o item Estados não aparecer aqui, você vai atualizar a página e clicar novamente em Brasil. Além disso, é válido lembrar que para que você otimize as localidades estaduais, suas campanhas têm que estar a nível Brasil ou, ao menos, com alguns estados configurados. Caso suas campanhas sejam municipais, você poderá fazer a otimização a nível de cidades também. Nesta coluna, podemos ver as métricas por estados. Duas observações importantes. A primeira é que aqui em cima você consegue editar a coluna e exibir métricas importantes que não estejam aparecendo aqui na tabela. E a segunda observação é que aqui embaixo você deve mudar o filtro para ver mais resultados. Como o nosso foco com as nossas campanhas é vender, vamos ordenar pela métrica de conversões. Dessa forma, podemos visualizar os estados que mais geram resultados e os que menos geram resultados. Mas é importante considerar outras métricas secundárias, como custo por conversão e taxa de conversão. Pode ocorrer, por exemplo, de você ter muitas conversões em determinados estados, mas com um custo por conversão muito alto, e isso é preocupante. Dessa forma, otimizar esses estados diminuindo os lances pode ser uma alternativa viável, mas já vamos ver sobre isso. Fica tranquilo. Eu também preciso te alertar sobre algo muito importante. Bom, muita gente me pergunta o seguinte: Felipe, quando eu começo a otimizar? E parece uma pergunta simples para uma resposta simples e, na verdade, não é bem assim que funciona. Porque a otimização, ela leva em consideração diversos fatores. Fatores externos e fatores internos. Por exemplo, o orçamento, o tempo. Então, quanto menor é o orçamento, maior é o tempo que você vai ter que deixar suas campanhas rodando. E quanto maior é o orçamento, menor vai ser o tempo que você vai ter as suas campanhas rodando para poder começar a fazer as suas otimizações. Então, além desses fatores internos, você tem diversos outros fatores externos, como a sua oferta, a copy, o carregamento da sua página e diversas outras coisas que acontecem fora das plataformas que acabam influenciando também essa tomada de decisão. Mas o que eu te recomendo é que você aguarde pelo menos 2 meses para começar a ter resultados mais sólidos, para você começar a ter ali o seu histórico de métricas, para que, com base nessas métricas, com base nesses resultados, aí sim você comece a entender melhor para qual caminho você deve seguir e quais as otimizações você deve fazer. Mas entenda também o seguinte: com o tempo, com a prática, isso vai ficar muito mais fácil e você vai saber o tempo certo de começar as suas otimizações. Bom, nesse cenário aqui, suponhamos que eu já tivesse um volume ideal de conversão em um período de tempo razoável veiculando anúncios. Eu poderia, por exemplo, remover algumas localidades que estão consumindo meu orçamento sem trazer resultados como esses estados aqui. Basta selecionar esses estados, ir em editar e, em seguida, excluir. Você pode fazer essa exclusão para diversos estados que gastam seu orçamento sem gerar resultados, mas sempre com muito cuidado de ter dados amplos para esta tomada de decisão. Para ver os locais excluídos, basta voltar para a tela anterior, clicando aqui nesse X ao lado de Brasil.
Agora nós vamos clicar aqui, ó, em exclusões de local. Note que os estados excluídos aparecem aqui. E se você atualizar a página, você vai poder ver no mapa o local ou os locais que nós excluímos aqui em vermelho, ó. Dessa forma, os anúncios desta campanha não impactarão mais pessoas destas localidades, preservando seu orçamento de forma mais adequada. Isso também pode ser feito editando a campanha em si e excluindo as localidades diretamente por lá, mas eu prefiro fazer essas exclusões por aqui. Lembrando que quando você cria uma nova campanha, você também tem como colocar somente as localidades que você quer. Outra coisa, se as localidades excluídas não aparecerem aqui, atualize a página ou repita o processo, tá bom? Caso você queira retornar com as localidades excluídas para a campanha novamente, basta selecionar as localidades, clicar em editar e em seguida clicar em remover. Voltando para locais, vamos clicar em Brasil e depois clicar em estados novamente. E agora você vai notar que aqueles estados que nós tínhamos excluídos voltaram a ser inseridos aqui na campanha. Outra forma de otimização é ajustando os lances de determinadas localidades. Você pode criar regras que aumentam ou diminuem os lances no leilão de acordo com determinadas localidades. Por exemplo, podemos aumentar o lance em 2% para pesquisas provenientes de pessoas desta localidade que nos trouxe mais resultados com um bom CPA. Para isso, podemos selecionar esta localidade aqui, ir em editar e clicar em adicionar segmentações e definir ajustes de lances. Note que podemos aumentar ou diminuir os lances. Nesse exemplo aqui, nós vamos aumentar o lance em 2%. Isso fará com que o Google Ads aumente em 2% o lance no leilão quando a pesquisa for feita por pessoas desta localidade, aumentando assim suas chances de vencer o leilão e ter os seus anúncios impressos mais vezes. Isso pode fazer com que você alcance mais resultados, já que você poderá vencer mais leilões, superando a sua concorrência. Mas é muito importante dizer que esse aumento não é cumulativo e deve, de preferência, ser de forma bem controlada. Ou seja, você deve fazer diminuições ou aumentos pequenos, não ultrapassando 5%, para evitar ajustes bruscos que podem afetar a performance de suas campanhas. Depois de clicar em aplicar, você vai ver que o ajuste de 2% no lance passa a aparecer aqui na coluna. Assim como aumentar lances, você também pode diminuir. Eu costumo fazer isso antes de decidir excluir uma localidade, por exemplo. Imagine que você tem uma localidade que está te trazendo alguns resultados, mas o CPA está muito alto, acima da sua média. Você pode, por exemplo, ajustar a diminuição desse lance. Vamos usar como exemplo esta localidade aqui, que até está gerando resultados, mas com um CPA muito alto. Vamos diminuir em 4% e depois clicar em aplicar. Agora, sempre que pessoas desta localidade aqui participarem do leilão, o Google Ads vai dar um lance 4% menor que a sua concorrência neste leilão. E claro, você pode fazer isso para diversas localidades, como os locais que gastam a verba e não geram resultados, mas sempre com muito cuidado, devagar e com bastante certeza do que você está fazendo, sempre amparado por dados e histórico de resultados, além de contextualizar com as devidas métricas, tanto a métrica principal como as métricas secundárias. Se você quiser remover os ajustes de lance, basta voltar para a tela anterior, clicando novamente no X aqui ao lado do Brasil. Veja que os ajustes de lances que fizemos aparecem aqui, ó. Você poderá editar o ajuste de lance aqui, caso queira, mas também poderá remover esses ajustes, selecionando e depois vindo em editar e desta vez clicando em remover. Quando a gente volta na listagem dos estados, nós vamos ver que as localidades aparecem lá sem os ajustes de lances removidos agora há pouco.
A próxima otimização que nós vamos fazer é a otimização de programação e horários. Para isso, vamos voltar na listagem de campanhas e vamos entrar nessa campanha aqui novamente. Ao lado esquerdo, vamos em públicos-alvo, palavras-chave e conteúdo. E em seguida, programação de anúncios. A programação de anúncios pode ser configurada quando você cria uma nova campanha, mas você pode configurar ou editar a programação aqui também. A programação é o período dos dias e semanas que os anúncios serão veiculados. Suponhamos que você tenha um negócio de delivery e ele funciona de terça a domingo, das 18 à meia-noite. Você poderá configurar essa programação aqui ou quando você cria uma nova campanha. Dessa forma, os anúncios serão impressos apenas nesses dias e horários seguindo a programação e usando sua verba de forma muito mais adequada. Dessa forma, os anúncios serão impressos apenas nesses dias e nos horários seguindo a programação, você vai usar a sua verba de forma muito mais adequada. Mas para negócios em que os anúncios poderão ser veiculados todos os dias e todos os horários, basta deixar a opção todos os dias de meia-noite à meia-noite. Mas note que nessa campanha aqui eu já tenho uma programação criada. O que eu costumo fazer é dividir o período em que o negócio funciona em 2 ou 3 partes. Por exemplo, em um negócio que funcione de meio-dia à meia-noite, você poderá dividir em 2 partes, de meio-dia às 18 e de 18 à meia-noite. Se o seu negócio funciona das 18 à meia-noite, sugiro não dividir esse período. No meu caso, como os meus anúncios rodam todos os dias e todos os horários, eu divido 24 horas em 3 faixas de horários. De meia-noite a 8, de 8 às 18 e de 18 à meia-noite. Para isso, basta configurar como eu configurei aqui, 3 campos com todos os dias e com as 3 faixas de horários. Quando você faz isso, você consegue ver os resultados separados pelas faixas de horários e dias, conforme podemos ver aqui embaixo. Ou seja, eu consigo, por exemplo, aumentar o lance em dias e horários que eu gero mais resultados. Mas eu também posso diminuir o lance em dias e horários em que eu consumo parte da verba sem gerar os resultados. Incrível, né? E a regra é exatamente a mesma que eu usei na otimização de locais, ou seja, considerando a métrica principal, que no meu caso aqui é conversão, mas analisando as métricas secundárias, como custo por conversão e também a taxa de conversão. A próxima otimização que vamos fazer é a otimização por dispositivos. Muito legal também. Vamos voltar para a home da plataforma, acessar a listagem das campanhas e voltar nessa mesma campanha aqui que estamos analisando. Aqui na parte superior do menu, vamos clicar em Insights e Relatórios e depois vamos clicar em Quando e onde os anúncios foram veiculados. Depois, vamos clicar aqui nessa aba Dispositivos. Aqui nós podemos analisar os nossos resultados com base nos dispositivos que as pessoas usavam e, inclusive, observe que o maior volume de conversões ocorreu em smartphones. Aqui também podemos fazer ajustes de lance aumentando e diminuindo os lances, mas você também pode remover um dispositivo desta campanha. Para isso, basta selecionar o dispositivo, alterar ajustes de lance e diminuir o lance em 100%. Dessa forma, pessoas utilizando tablets não verão os anúncios, já que pessoas com este dispositivo, nessa campanha aqui, não estão gerando resultados, embora estejam consumindo minha verba da campanha. É importante dizer também que, em outros tipos de otimizações, como as otimizações de locais, você não vai conseguir diminuir os lances em 100%, ok? A próxima otimização que faremos é a otimização demográfica. Vamos novamente voltar para a home da plataforma, clicar nas campanhas e acessar a mesma campanha. Em seguida, vamos em Públicos-alvo, Palavras-chave e Conteúdo, e logo depois clicar em Públicos-alvo. Nessa tela, vamos descer até Informações demográficas. Aqui, podemos ver os resultados por idade, sexo e renda familiar. Vamos analisar primeiro idade. Clique aqui em Mostrar tabela, aqui na parte inferior. Podemos ver os resultados de acordo com cada faixa etária e ajustar os lances de acordo com os seus resultados, aumentando ou diminuindo os lances, conforme eu já te ensinei nessa aula. E esse ajuste de lance pode ser feito também indo na aba Sexo, como você pode ver. Você pode ainda fazer os ajustes de lance de forma agrupada, selecionando mais de uma opção e indo em Editar e depois alterar ajustes de lances. Ou você pode simplesmente fazer o ajuste de lance individual na coluna de ajuste de lance.
Indo agora em renda familiar, podemos também fazer os ajustes de lances conforme suas necessidades e resultados e o histórico das suas campanhas. Caso você queira customizar a demografia total, removendo faixas etárias, por exemplo, removendo ou ajustando o sexo ou a renda familiar, basta você clicar aqui em Editar informações demográficas. Mas isso tem que ser feito individualmente para cada grupo de anúncios, combinado? Você poderá, nessa tela, incluir ou remover gêneros, faixas etárias ou renda familiar para que o grupo de anúncios impacte somente pessoas que efetivamente te trazem resultados. Mas eu recomendo que, antes de tomar essa decisão de remover itens aqui, considere apenas fazer os ajustes de lances, ok? Bom, era tudo que eu tinha para te mostrar nessa aula hoje. Viu como é que essas otimizações elas podem fazer com que você melhore a performance das suas campanhas? Acredite que com o tempo você vai ter bastante domínio na plataforma e você vai saber o ponto certo de começar a fazer as suas otimizações. E eu tenho certeza que elas vão ajudar muito o seu negócio. E ó, comenta aqui embaixo se algumas dessas otimizações são otimizações que você não conhecia, ou todas elas, ou apenas uma, não tem problema. Deixa um comentário aqui que eu quero saber. E se você quiser aumentar o seu conhecimento em tráfego pago, embaixo desse vídeo, na descrição e também fixado nos comentários, você tem os links de todos os meus treinamentos, curso de Meta Ads, curso de Google Ads. Então, se você quer aprender Google Ads, muito mais informação do que eu trouxe para você nesse vídeo, mas com essa mesma qualidade, vai lá, clica nesses links, conhece os meus treinamentos, porque vai ser um enorme prazer receber você dentro da minha plataforma de ensino. E ó, se prepara, porque a gente vai se encontrar em outro vídeo. E se você quiser assistir aos outros vídeos do canal, aqui dentro tem um mundo de conteúdo para você. Nos vemos na próxima aula. Até lá!